O senhor é autor de livros já bastante conhecidos aqui em Penalva, como Sansapé, Terra Mãe, que eu tenho aqui, posso mostrar. Qual é a câmera? Estou nessa aqui, né? Sansapé, Terra Mãe. O senhor escreveu também Sansapé, Versos e Prosa. O senhor tem um blog onde o senhor publica muita coisa sobre Penalva, mas sempre contando Penalva a partir de Sansapé. Então, Sansapé é uma palavra que está assim intrinsecamente ligada a toda a sua produção intelectual, né? E aí eu queria que o senhor comentasse para a gente, né, falando um pouquinho dessa paixão por Sansapé. Eu até que lhe provoquei inicialmente sobre isso, porque, na verdade, Sansapé é a minha inspiração, é a fonte da minha inspiração. Eu já escrevi esses livretos para divulgar a história de Sansapé, porque eu que nasci, meus olhos se abriram, foi lá em Sansapé, no dia de moagem, para minha alegria, satisfação. Eu que fui criado lá até os 7 anos de idade, eu convivi com o cheiro da cana. E saí de lá, vim para cá, meus pais à procura de educar eu e meus irmãos. Então nós viemos para cá num carro de boi. Eu tenho na memória assim nítida essa viagem, fiz até uma postagem com essa narrativa. Mas quero lhe dizer que o que me empolga em relação ao engenho de Sansapé é, em função das pesquisas que eu fiz, ter o engenho de Sansapé como marco inicial da própria história de Penalva. Porque pelas pesquisas que eu fiz e pelo reconhecimento que os professores, professor Aguimar, professor Silvinho, professora Marileide, professora Najara, e o pastor Eduardo fizeram. Posso mostrar a capa? Mostra, aquela câmera lá. Fizeram com a publicação, com a produção desse livro. Eu fiquei muito feliz e honrado. E aqui publicamente quero agradecer pela iniciativa. Acredito que em especial do pastor Eduardo, em ter prestigiado e reconhecido a importância do engenho de Sansapé para a história de Penalva. Isso me deixou profundamente satisfeito, orgulhoso, porque era tudo que eu queria. Isso encheu meu coração de alegria, de prazer em ver a história de Sansapé ser contada didaticamente. Por quê? Porque historiadores outros, como Dr. Raimundinho, Dr. Adonai, professor Cabé, já escreveram sobre a importância do engenho de Sansapé para a criação de Penalva. A freguesia de São José de Penalva, ela foi criada oficialmente a partir de uma lei, a Lei Imperial 510, de julho de 1858, quando o vice-presidente da província, João Pedro Dias Vieira, criou a freguesia de São José de Penalva, e nessa ocasião ele autorizou a construção da matriz de São José e a entrada em funcionamento do engenho de Sansapé, porque nessa época os engenhos centrais eles eram regulados pelo Império. Veja você. Então o engenho de Sansapé foi um dos primeiros que chegaram aqui. E como essa história dos pioneiros aqui em Penalva foi contada já por alguns colegas escritores, eu preciso só completar essa história. Porque quando, reconhecidamente, foram os Marques que deram início a toda essa história, mas só não dizem o que eles vieram fazer aqui. Conta-se que eles foram os precursores dessa história, que iniciaram
pela importância que tinham e que trouxeram de Portugal, uma cadeira pública, escolas e outros benefícios que realmente merece muita importância. Mas, na verdade, esses portugueses, na maioria da família Marques, eles vieram em função do retorno de Dom João VI para Portugal, quando ele retornou em 1821, quando ele retornou para Portugal. Ele retornou porque havia um conflito lá na cidade de Porto, lá em Portugal, e se ele não retornasse, eles iam tirá-lo do carro. Perderia o trono. Perderia o trono. Então, o que aconteceu? Com isso, Dom João VI, que teve que vir às pressas no início, em 1808, quando ele teve que vir às pressas de Portugal, porque o Napoleão Bonaparte ameaçou invadir a França e efetivamente invadiu, e ele então teve que recorrer... Ele ameaçou invadir Portugal. Só uma observação. Ele ameaçou invadir Portugal. Ameaçou invadir Portugal, Napoleão Bonaparte. Perfeito. Ameaçou invadir e invadiu. Isso. E com isso, a força da Inglaterra, Grã-Bretanha, teve que dar apoio, guarida, para que Dom João VI viesse com a família e milhares de portugueses para a colônia mais próspera que Portugal tinha, que era o Brasil. Então, quando eles chegaram aqui no Brasil, instalado o Império, Dom Pedro tomou posse, o governo imperial, também nessa oportunidade vieram, como eu disse ainda há pouco, milhares de portugueses junto com a coroa. Mas quando Dom João VI retornou para Portugal, ele, para pagar a conta que a colônia do Brasil teve que contrair para poder trazê-lo para cá, ele fez com que a colônia do Brasil adquirisse equipamentos da Inglaterra para poder pagar essa conta. E na maioria desses equipamentos foram representados por engenhos, por pontes. Até hoje você ainda vê pontes vindas da Inglaterra. E milhares de engenhos para a produção de açúcar, principalmente, porque a Europa naquela época estava ressentida pela falta de açúcar. E com isso, uma das freguesias beneficiadas pela vinda de um engenho, engenho central, naquela época muito moderno, com a tecnologia para a produção de açúcar, foi a freguesia de Penalva e instalado o engenho de Sansapé, que foi inaugurado na ocasião da criação da freguesia, e pelo andamento do engenho, atendendo a política que o Império desenvolveu para pagar a conta com a Inglaterra, o engenho de Sansapé ficou produzindo açúcar que era enviado em navios para a Europa, lá para a Inglaterra principalmente. Ia o açúcar daqui para lá, embora que viesse o bombom, mas essa era a tratativa da época do Império, feita ainda por Dom João VI. Embora uma rapadura, uma cocada, o negócio seja melhor do que um bombom, né? Mas essa era e mais nutritivo, né? Porque não havia nada aqui. Então, com isso, quem veio instalar, aí é que eu quero chegar, veja como foi importante. Quem veio instalar, quem veio montar esse engenho, principalmente o engenho de Sansapé, foram os Marques. E isso foi a motivação principal e econômica da vinda deles para cá. Então, eles vieram acompanhando o engenho de Sansapé. Não só o engenho de Sansapé, teve outras localidades, mas eles vieram designados para a montagem do engenho de Sansapé.
Interessante. Mas deixa eu perguntar uma coisa para o senhor ainda nessa linha, sem querer cortar. Mas assim, porque havia aquele local que até hoje existe a Fazenda Sansapé, da qual o senhor é proprietário, era um local estratégico para a época? Olha, onde está a fazenda hoje, a nova fazenda, aquela que eu construí, não era exatamente um local estratégico. O local estratégico era onde funcionava o engenho, que fica nas proximidades do campo, do lago de Viana, numa plataforma onde o declive do terreno ajudava muito o escoamento de dejetos. Isso facilitou muito a instalação daquele engenho ali. E quem veio e como não havia mão de obra, veja você, isso é importante, como não havia mão de obra suficiente para tocar o engenho, os Marques que foram os interessados pela instalação do engenho, por determinação da coroa portuguesa, através do governo da província, enfrentaram de cara um grande problema, que era a mão de obra. Não conseguiram domesticar os índios, e eles não estavam sós, havia o grande número de jesuítas junto com eles. Eles vieram para cá, os Marques vieram para cá na companhia dos jesuítas e de índios já civilizados, gamelas, timbiras. Isso foi tudo que deu apoio, suporte para que os Marques tivessem o sucesso que tiveram. Graças a Deus. Então, quem foi indicado pela coroa portuguesa para vir administrar uma nova mão de obra foi o pai do Celso Magalhães. Veja você, ele veio com a família, por determinação do Império, mas através da Companhia Geral do Comércio, que foi uma empresa criada antes daquela época. No Maranhão, posso te dizer que naquela época foi através dessa empresa, Companhia Geral do Comércio, para importar a mão de obra escrava vinda de Guiné, na África. Então, quem veio para administrar essa mão de obra foi o pai de Celso Magalhães. Ele é que veio, o José Mariano da Cunha Magalhães. Agora, só que pelo ofício, já que ele veio diretamente de Portugal. Ele veio de Portugal, porque ele era português, a esposa dele, era uma família portuguesa. Eles vieram para se instalar inicialmente em Viana, porque Viana já era uma vila próspera. E com isso eles, para montar, para acompanhar e para administrar o engenho de Sansapé, eles fixaram residência na localidade chamada Descanso, que fica nas proximidades do engenho de Sansapé. Quer dizer, hoje fica perto, né? Naquela época o deslocamento mas era... não é, de qualquer maneira, mesmo naquela época não era longe. Umas 2 horas a cavalo. Porque o menino vinha correndo de Sansapé para cá, para Penalva. Nas proximidades do Descanso também tinha um outro engenho, né? Eram mais engenhos menores. Eu estou falando da importância do engenho de Sansapé, porque foi um dos poucos e únicos engenhos da categoria engenho central a ser instalado naquele momento esse projeto dos engenhos centrais, eles aparecem nesse contexto de, vamos dizer assim, de uma industrialização mais moderna do processo de produção de açúcar. Claro. E aí você tem o famoso engenho central ali, que deu origem à cidade de Pindaré. Certo. Tem, eu acho que na região de Balsas. Tem vários... Lá em Mirizal também tem Guimarães. Engenho central. Eram 3 os grandes engenhos da região. Era o engenho lá de Central, que inclusive gerou o nome da cidade de Central, em função desse engenho de Central. O engenho de Sansapé, e depois veio o engenho de Pindaré. Aí que eu quero perguntar para o senhor o seguinte: o engenho de Sansapé estava, né, nessa categoria de engenho central? Ele era um equipamento central. O que é um engenho central? É porque dependia da propulsão
das caldeiras geradas pelo vapor para funcionar toda a engrenagem. As moendas eram cilindros imensos, e eu conheci porque o engenho funcionou até a década de 70, e eu vi o engenho funcionando. Eu nasci mesmo no dia de moagem. Talvez seja aí, assim, essa ligação alguns engenhos central, e eu imaginei que fossem todos, eles atendiam um padrão arquitetônico, né? Uma estrutura... Não, montada... nem tanto. Em Pindaré, em outras cidades, mas no caso de Penalva, não atendeu esse padrão arquitetônico. Porque o engenho de Pindaré é um engenho novo em relação ao engenho de Sansapé. Veja você... Eu acabei de lhe dizer que o engenho de Sansapé foi inaugurado em 1858. O de Pindaré foi em 1887. Já do final do 19. Agora deixa eu lhe falar o que houve de interessante. O pai do Celso Magalhães, ele ficou conhecido lá no engenho, não pelo nome dele, José Mariano da Cunha Magalhães. Ele ficou conhecido como Braulio Magalhães. Mereceu até uma homenagem na minha família. Onde meus tataravós, eu sou descendente dessa cadeia dominial, onde o meu tataravô, o meu bisavô, o meu avô e meus pais foram proprietários do engenho de Sansapé. Então, na minha família, em reconhecimento à importância que o pai do Celso Magalhães teve para o engenho de Sansapé, embora que usando um pseudônimo, porque o Celso Magalhães tinha esse negócio de usar os apelidos. O próprio Celso usava... O Celso tinha relação com o que ele publicava, que para os padrões da época não eram muito aceitáveis. Mas o pai dele também, porque naquela época havia a pressão dos colonos, que já começava a se desentender com os jesuítas, e tanto é que os jesuítas foram expulsos várias vezes, né? E os colonos terminaram dominando, nessa briga de força, e foi que assumiram, quando foram os jesuítas expulsos definitivamente, pode-se dizer, foram os colonos que assumiram o engenho de Sansapé. Então, o que aconteceu? O engenho de Sansapé, em 1871, veja como era importante o engenho de Sansapé. Em 1871, através de outra lei imperial, a 995, Penalva passou para a categoria de vila. Então veja você, Penalva passou para a categoria de vila exatamente por conta da importância que tinha o engenho de Sansapé através da produção de açúcar. O engenho de Sansapé tinha turbina para triturar o açúcar bruto, transformava o açúcar bruto em um açúcar triturado, não era em açúcar branco, não, era um açúcar triturado. Porque assim... Ele vinha pedra, ele era pedra. Aí eles trituravam aquilo, né? Já agregava mais valor. Mais valor, e aquilo era ensacado nos grandes sacos de lona, e aquilo ia em carros de boi para um porto nas imediações, chamado Primavera. Essa propriedade até hoje me pertence. Primavera. Então era através desse porto que os barcos vinham apanhar esse carregamento. É claro que eu estou falando de uma época onde eu não pude dizer que eu presenciei isso. Mas como acabou o Império e depois da República veio a Primeira Guerra, depois veio a Segunda Guerra, eu nasci exatamente quando a Segunda Guerra estava terminando, eu nasci. Eu nasci em 49. E posso dizer que aos 55 anos, eu já me entendia, porque eu saí lá do engenho, lá da fazenda, eu saí aos 7 anos de idade, vim para cá. Então eu vi, durante muito tempo, eu vi a produção de açúcar ser conduzida para barcos que vinham buscá-lo para atender outros lugares, inclusive São Luís. O ponto mais alto da produção de açúcar, professor, foi durante a Segunda Guerra,
porque houve o bloqueio dos portos marítimos, se você sabe disso, que você é professor de história. Perfeito. Então, com o bloqueio dos portos marítimos, São Luís foi uma das cidades mais prejudicadas do litoral, porque ficou impedida de receber manufaturados e outros carregamentos da Bahia, de Pernambuco, de Pernambuco, de Alagoas e de outros estados que comercializavam seus produtos vendendo para cá, para São Luís. Então, diante dessa impossibilidade, o primeiro produto de primeira necessidade que faltou na capital foi o açúcar. E o que aconteceu? A capital teve que recorrer às produções de açúcar internas do próprio estado. E onde estava a produção? Estava em Guimarães, lá em Mirizal, lá em Central. Não era Central esse nome dela, era Guimarães na época. Já estava em Pindaré, estava também em Sansapé. Então, agora, além de atender o mercado interno, como o Brasil entrou, vamos dizer assim, tardiamente na Segunda Guerra Mundial, ele não estava, vamos dizer assim, no centro do conflito, além de atender essas demandas, o Brasil ainda tinha condições de atender demandas internacionais, já que estava fora desse eixo da guerra, vamos assim dizer, né? Quando eu lhe disse ainda há pouco que o engenho de Sansapé foi montado e construído com a finalidade de produzir açúcar para exportar para a Inglaterra, principalmente para a Europa, para Portugal e para a Inglaterra, principalmente para a Inglaterra, como meio de ir amortizando a conta que foi contraída pelo pai do Dom Pedro. Então, foi uma movimentação que ganhou mais importância depois que com o interesse do engenho de Pindaré pela turbina do engenho de Sansapé. Eu até fiz uma postagem. Encontraram uma turbina, né? Eu até dei uma entrevista para Mirante, para Maracu, para esse povo todo. Eu dei uma entrevista. Encontraram aí por não sei aonde. Foi, aí, né? É porque eu vou lhe contar essa história. Onde foi mesmo que encontraram? Eu vou lhe contar essa história. Com licença. Oi. A turbina era para triturar o açúcar, né? Ela veio para o engenho de Sansapé com essa finalidade, para triturar o açúcar que o engenho produzia. Mas ela não veio depois, ela veio logo junto com o engenho central. O engenho central era um engenho completo. Daí a importância do engenho de Sansapé, porque ele não era uma moenda de tração animal, né? Ele era um equipamento com 2 turbinas, com só a caixa d'água, para você ter uma ideia. Então essa turbina não era para essa turbina era a turbina que a gente está falando, porque o pessoal olha aquele objeto grande, parece um túnel, né? Mas assim, a turbina era para gerar força motriz para moer aquele açúcar que vinha pelo vapor canalizado lá das caldeiras. Deixa eu perguntar 2 coisas. Eu sei que tem muita história para contar, mas assim, até passou aqui. Não, continue que eu vou lembrar da pergunta. Sim, então o que eu estou lhe dizendo é exatamente essa importância. Então, como o engenho de Sansapé tinha muita importância perante a economia do estado do Maranhão, ainda da província, desculpe, ainda da província, como tinha essa importância econômica na época do Império para a província do Maranhão, os empresários ingleses se interessaram pela construção de um grande engenho lá em Pindaré. Pindaré foi uma das primeiras cidades do Brasil a ter energia elétrica. Você sabe disso. Exatamente pelo interesse econômico que esses ingleses tiveram pela produção de açúcar lá no engenho de São Pedro, em Pindaré. Então eles construíram uma grande edificação, como é mostrada quase que todos os dias aí. É um museu lá hoje. É um museu lá hoje aí. Então deixa só para me terminar a história da turbina. Então a turbina, eles desejaram, cobiçaram e terminaram fazendo com que o governo do Império tirasse o
a turbina do engenho de Sansapé. Ela já estava instalada lá. Produzindo açúcar no engenho de Sansapé. Então eles conseguiram, pela força econômica que eles tinham na época e política através do governo da província, eles conseguiram tirar a turbina do engenho de Sansapé e levaram para Pindaré. Agora veja o que aconteceu. Nessa época a mão de obra era escrava. Os escravos se revoltaram porque eles criaram amizade com o engenho de Sansapé, e vendo aquela injustiça que estava sendo cometida com o engenho, o povo do engenho, porque embora ninguém fosse assalariado, mas havia um retorno. Eles viviam ali, já tinham construído famílias. Tanto é que os povoados que circunvizinhos, Teso, Cutias, tudo surgiram em função do engenho de Sansapé. Então eles conseguiram levar a turbina e foi aí que quando acharam a turbina aqui nas barrancas do Rio Pindaré, eles quiseram saber que turbina era essa. E aí eu fui entrevistado e eu digo, olha, a turbina do engenho de Sansapé, porque ela não chegou em Pindaré. Sabotaram. Mas foram os próprios escravos que, revoltados, não só pela injustiça que estava sendo feita com o engenho de Sansapé, como pelo próprio esforço que eles estavam fazendo em cima daquela balsa, para deslocar uma parafernália daquela tão pesada. Não era fácil. Que não era fácil. Mas então, veja bem, Sansapé tem uma longa história, mas toda a história de Sansapé não está, eu imagino, é a pergunta, não está ligada com a sua família. Então tem um momento, já no século XX, que Sansapé, período da Segunda Guerra Mundial, eu acho que é por ali, né? Que Sansapé passa para o controle dos castelos. Exatamente. Branco. Dominices e depois Castelo Branco. Porque o meu tetravô, ele era Dominício. O pai da minha tataravó, como se diz, era Dominice. Aí o meu tataravô era também Dominice. E aí o meu avô já é Castelo Branco. Porque pelo entrelaçamento dos Dominices com Castelo Branco, aí nasceu a minha mãe, Raimunda Castelo Branco, que também se tornou, pela sucessão, proprietária da fazenda do engenho, junto com meu pai. E foi desativado na década de 70, eu me formei, e pela amizade que eu tinha pelas minhas raízes, eu tinha esse sonho a realizar. Ganhei uns tostões, não fiquei rico, e depois de ter educado, formado os filhos naquilo que eu queria, eu me dei por satisfeito e vim embora para cá. O pessoal diz que o senhor é modesto, mas que dinheiro tem, né? Não, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho muita vontade de continuar trabalhando, porque eu posso dizer para você que Deus tem sido muito bom comigo. Seria uma injustiça da minha parte dizer que eu não realizei meu sonho. Não, eu realizei todos os meus sonhos, muito embora ainda tenha muita coisa para realizar. Mas fico feliz, satisfeito em Deus ter me conservado até aqui com saúde. Isso eu tenho muito. Assim, não sei se eu gosto de revelar, mas eu pergunto. Você tem quantos anos? Eu tenho vou para 76 anos. 76 bem vividos. Anos. E a gente percebe essa saúde, porque assim, o senhor não falta quase um dia no seu trabalho. Nunca faltei. Olha, eu trabalhei 40 anos com o maior empresário do Maranhão, de São Luís principalmente, Oscar Frota. E fui até homenageado com honras a esse mérito, por ter trabalhado durante todo esse tempo ininterruptamente. Eu nunca faltei um dia de serviço. E depois que vim para cá, eu continuei no mesmo ritmo. Eu trabalho todos os dias com muito prazer. Não é por uma questão financeira, não, porque graças a Deus eu tenho condições de pagar minhas contas. Mas uma juquira você não dá mais conta de... Não, mas eu pago, pessoal. Aliás, você fez uma observação e diz, olha, eles receberam o sexto e ainda estão até com uma nota de 100 na mão. Porque eu agrado quem trabalha por mim, graças a Deus. Viu? Mas eu não tenho mais... Você me chamou a atenção disso e eu gostei pela sua observação. Então, mas enfim. Mas assim, quem trabalha na vida rural,
ele, assim, acaba... Alguns trabalhos são inevitáveis, né? Porque claro, aqui ali olha, aqui ali o bezerro foge, você é obrigado a pegar pela orelha. Hoje eu né? já não faço isso diretamente, mas de repente o animal foge, eu não posso deixar ele ir para a rua.